Bom dia, pessoal. Esperar os colegas chegarem, né, para a gente começar. Aurinar, Ei, Ana. negócio chat aí pra gente colocar presença. Tá aberto. Obrigada. Beijo. Vamos lá, meninos, vamos começar? Só retomando, a gente falou sobre pré-modernismo, a gente falou sobre vanguardas, e eu sei que são muitas escolas, muitas informações, mas o que vocês precisam ficar é com uma síntese disso na cabeça, sabe? A gente vê todos os detalhes, mas para esse detalhe compor, na verdade, na cabeça de vocês uma síntese. Porque quando a atividade vem lá no Enem, né, ela vem sempre com um texto, ou com um poema, ou com alguma referência, e ela vai cobrar de você que você tenha uma noção de que período é esse, né, de qual a filosofia, o que, que acontecia ali. Então, a ideia é sempre essa, você ter, dentro de todos esses né, itens, essas características, esses detalhes, você ter sempre uma noção muito clara do que é que está acontecendo ali. Né? E sempre fazer também uma relação com a história, tá? Ter sempre claro qual é o contexto histórico de cada época. Então, quando a gente falou do pré-modernismo, a gente estava naquele período ali de início de uma república, né? Pós-proclamação da república, um exercício de liderança militar, né? A gente tem o Marechal Floriano no poder, Rio de Janeiro é a capital do país, e a gente viu que existem várias organizações de lideranças espalhadas pelo Brasil. Essas lideranças são regionais. O governo militar combate essas manifestações, essas lideranças populares, né? Porque se são populares, são legítimas, embora não sejam legais, porque não há ali ainda exercício de voto para essas lideranças e não há uma participação, mas elas são combatidas. Esses combates geram conflitos e guerras interiores, né, dentro do país, e é nesses conflitos, nessas disputas regionais, registros. Então, você vai ter o Euclides, né, registrando sobre a Guerra de Canudos, você vai ter autores falando sobre a Guerra dos Mascates, você vai ter registros no sul do país em relação à tentativa de separação e também de constituição dos estados. Então, o contexto histórico acaba sendo muito regional, dentro do pré-modernismo. Né? Você tem também um registro do Graça Aranha, que é um registro do que muito acontece nesse período, que é a chegada dos imigrantes. Final do século XIX, início do século XX,
a gente tem um expansionismo no Brasil promovido pela chegada dos imigrantes, né? Que, no fundo, esconde uma tentativa de branqueamento da sociedade, tá? Não esqueçam também disso, acho que vocês ouvem falar em sua história, né? É uma tentativa de trazer. Então, eu tenho, assim, uma grande população de escravos que acabou de ser liberta, e ao invés de eu dar, né, do governo oferecer a essas pessoas terra e condição de trabalho, né, e incentivo para a melhoria de vidas delas e para a exploração no Brasil, eu marginalizo essas pessoas, elas vão viver em favelas, elas vão viver de subempregos, vai faltar a elas reconhecimento, cultura, educação, vai faltar a elas liberdade para a expressão dos seus valores, e eu vou ter, em contrapartida, um incentivo do governo para que imigrantes europeus, brancos, venham para o Brasil, para que e cedem a eles terras, para que eles sejam explorados. É claro que a primeira intenção deles, como você já sabe, era de transformar esses imigrantes em trabalhadores subjugados, como eram os escravos. Não no sistema de escravatura, mas no sistema mesmo de trabalho mais forçado, né? Então, o que que acontece? Esse negócio de ficar admitindo aluno é um saco. O que que acontece? Você tem ali uma tentativa de exploração dessa mão de obra branca também. Ao mesmo tempo que você vai clarear a sociedade, branquear a sociedade, embranquecer, né? Você vai ter também ali uma exploração de mão de obra de pessoas que não têm dinheiro e estão vindo para o Brasil para explorar. Quando eles chegam aqui, eles se opõem a isso, né? E fazem, porque culturalmente são mais preparados, vêm de um lugar em que eles têm acesso à cultura e sabem dos seus direitos, né? E eles se impõem e acabam construindo muito, né? O que faltava, no caso, aos negros. Então, esse é o contato do pré-modernismo, e esse mesmo contexto histórico cria no Brasil o quê? Cria uma política inicial. A gente está com a República recém-proclamada, e aí quem tem dinheiro vai se agarrar ao poder. Vai se agarrar ao poder federal, na disputa da política café com leite, que vocês já conhecem, né? São Paulo com a política do café, com os barões do café, o pessoal que vive ali do café, e dava muito dinheiro, porque ainda se explorava muito do trabalho escravo, né? Ainda se usava dos imigrantes chegando. Então, era plantar e ganhar dinheiro, né? Pagava-se muito pouco, pagava-se muito mal por essa cultura e ganhava-se muito dinheiro. E em Minas Gerais você tem áreas com grandes propriedades para a criação de gado leiteiro. Então essas duas economias sustentavam o poder nessa disputa da política café com leite. Na verdade não era nem uma disputa, né? Era um equilíbrio mesmo, um acordo que manteve esse início aí. Então a gente vai falar da Semana de Arte Moderna, que não é uma escola, mas é um start para aquilo que a gente chama de literatura moderna no Brasil. A Semana de Arte Moderna inicia o modernismo. Então, ela tem uma importância muito grande porque ela envolve uma série de fatores. Então, o contexto histórico é esse. Rio de Janeiro é capital do Brasil, né? A gente tem ali o Rio de Janeiro como capital, e a Semana de Arte Moderna vai começar justamente promovendo num período em que a gente está numa promoção da mudança, né? Rio de Janeiro é a capital, São Paulo é onde vive a elite cafeeira. Rio de Janeiro, o governo, por estar instalado lá, e a nobreza, né, e as pessoas que ainda vivem ali, né, dos resquícios da monarquia, elas vão estar na cidade do Rio de Janeiro e tentando fazer do Rio de Janeiro Paris, né? Eles tentam, você vai ver aí ó, a iluminação pública, né? Essa questão de muito arame, muito retorcida, um pouco da Art Deco, né? De uma série de questões artísticas e arquitetônicas que vão ser trazidas para o Rio de Janeiro para tentar transformar o Rio de Janeiro numa cidade mais urbanizada e muito próxima daquilo que é Paris naquela época. Tá? Então, vão se usar de arte, arquitetura e cultura para tentar transformar o Rio de Janeiro num Paris dos trópicos. Só que o dinheiro usado pelo governo federal para promover essas
né, e principalmente a iluminação pública para fazer com que o Rio de Janeiro funcionasse à noite, né, e tivesse uma vida noturna mais movimentada, vida noturna até as 8 horas, 9 horas, tá, pessoal? Não é vida noturna como a gente tem hoje, não. Então, você tem uma ideia, né, do que é que eles queriam. Só que o governo federal, ele financiava tudo isso com dinheiro dos impostos do café de São Paulo ou do leite do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Então, eles estavam promovendo no Rio de Janeiro, né, uma farra com dinheiro que não era deles. Então, disso tudo, né, São Paulo gozava do dinheiro e do poder que se havia ali, mas todo o glamour, né, e a atmosfera urbana ainda estava no Rio de Janeiro, no pré-modernismo. Quando a gente começa a falar em Semana de Arte Moderna, é quando o Rio de Janeiro vai perder tudo isso, vai perder toda a expectativa, né, de grande centro urbano, e a gente vai migrar para São Paulo. Então, o Rio de Janeiro gozava de prerrogativas estéticas semelhantes à de Paris, daquele período da Belle Époque, que se vivia lá antes da Primeira Guerra Mundial, né? Em todo aquele otimismo, aquela euforia toda. Então, São Paulo vai entrar agora no eixo ali como os grandes centro urbano. Primeiro porque você tem muitos barões do café, os filhos deles começam a crescer e começam a ser pessoas que não precisam trabalhar e que têm uma fortuna, né, um dinheiro. Nessa época, eu não lembro o nome dele, mas o patriarca lá da família Matarazzo, ele foi considerado o quinto homem mais rico do mundo. Tá? Ele estava entre os 5 homens mais ricos do mundo, o imigrante italiano Matarazzo, né? Tá entre, então você imagina, né? Então são filhos que nascem em berço de ouro, muito ricos, e eles começam a fazer muito esse trânsito, né? São Paulo, Paris, São Paulo, Europa, e começam a mergulhar em toda aquela cultura que a gente já viu lá das vanguardas europeias, né? Primeiro teve a Belle Époque, né? Pós Belle Époque, que a gente tem as vanguardas europeias. Então, é um universo cultural, artístico, né? Intenso e muito forte que inspira essas pessoas. Então, a gente vai ter ali uma série de pessoas que não trabalham, passam o dia todo à toa, que estudam muito, que vão à Europa para estudar, né? E vão também à Europa para viver a vida e trazem muito disso para cá, tá? Então, a Semana de Arte Moderna ela é muito influenciada por esse trânsito muito fácil, tá? Então, a gente pode dizer que o café, não esqueçam disso, tá? O café subsidiou a industrialização do estado de São Paulo e gradativamente deslocou o eixo de poder do país para a capital paulista. Então, a gente sai... Deixa eu ver aqui o que é. A gente sai, né, do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Então, o café trouxe esse status para São Paulo, promoveu a industrialização e começou a atrair a cultura do Brasil, do país, né, para São Paulo. Ou atraiu os olhares para São Paulo e atraiu também os artistas para São Paulo. E desenvolveu, né, a criação de alguns novos artistas também naquela região. Então, questões importantes que precisam ser vistas nesse cenário cultural, tá? O cenário é importante. Em que cenário que nasce o modernismo no Brasil? Então, nasce em São Paulo, nasce desses herdeiros do café que tem trânsito livre entre São Paulo e Europa, né? Nascem dessa migração, a força desse dinheiro e a força cultural dessas pessoas faz migrar, né, a capital cultural deixa de ser o Rio de Janeiro, porque tudo que a gente viu até agora tem base no Rio de Janeiro, né? O romantismo, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo e até o pré-modernismo ainda, mesmo sendo muito regional, né? O foco ainda é o Rio de Janeiro. A gente migra agora para São Paulo. Então, o desenvolvimento da primeira fase do modernismo está ligado à atmosfera cosmopolita de São Paulo. É graças a esse ambiente paulista, né, da capital de São Paulo, que a gente vai ter esse desenvolvimento do modernismo. Os princípios de uma vanguarda como o futurismo só poderia ser compreendida num ambiente urbano e moderno como São Paulo. Então, como eu já falei, a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil,
ele está muito pautado nas ideias futuristas, ele está em cima daquele conceito de modernidade, de desenvolvimento, de avanço, né, promovido pelo Manifesto Futurista. Né? A princípio, inclusive, a Semana de Arte ia se chamar Semana de Arte Futurista, para vocês terem uma ideia de que a gente está falando muito do futurismo. Só que esse futurismo não poderia se desenvolver em outro lugar que não fosse São Paulo, um ambiente mais urbanizado, né, já bem industrializado, com o ambiente da indústria e da modernidade que o futurismo tanto falava naquela cidade. Tá? Então, é esse espaço que, pelo menos, sugeria uma modernização, né, uma industrialização, um avanço em relação ao futuro, é que era possível pautar essa atmosfera da arte moderna. Tá? No Rio de Janeiro já não se enquadrava muito nisso. Então, as principais artistas ligadas ao movimento modernista do Brasil eram de burguesia paulista, como eu expliquei, os ricos, né? Os muito ricos, que não precisavam trabalhar e viviam o dia todo discutindo cultura, arte, política, e tinham condições financeiras para manter esse trânsito, né? Ir à Europa, aprender, né? Como a Anita Malfatti fez, como a Tarsila do Amaral fazia, né, e de ir à Europa, estudar, ficar lá meses estudando, aprendendo a pintar, não sei o quê, e voltar para o Brasil. Então, isso tudo possibilitou tudo isso que a gente falou. Então, em fevereiro de 1922, a gente vai ter o início oficial do modernismo no Brasil com a Semana de Arte Moderna. Né? Depois, acho que a gente tem um cronograma dessa semana ali na frente, mas é uma semana porque a gente vive uma semana de arte, mas ela não teve 7 dias de apresentações. Nós tivemos apenas 3 dias intercalados, e isso se dá numa semana que movimenta culturalmente a cidade de São Paulo. Visava instaurar um espírito novo, ou seja, estabelecer um contato com as vanguardas europeias e oferecer traços nacionais à arte e literatura. É aqui, pessoal, que a gente fala sobre aquilo que eu disse para vocês na semana passada, que tem se falado muito ultimamente nos movimentos aí de Enem, que é o espírito novismo, que é ter essa ideia de um espírito novo, né? A gente vinha de uma ideia de vanguarda muito pessimista, né? Nihilista até. O expressionismo era assim, o dadaísmo, né? Uma visão muito pessimista em relação à arte, à ciência, à religiosidade e até à sociedade como um todo. Esse espírito novismo era justamente o contrário, era aquele que trouxe uma proposta de você resgatar tudo isso, de que vai dar certo, né? Uma visão mais otimista, de que as coisas organizadas e ordenadas, né, avançariam. Então, no Brasil, esse espírito novo estava muito embasado na ideia de se criar uma arte, né, inspirada pelas vanguardas europeias, mas que fosse com traços nacionais, que tivesse uma pegada da cultura popular e da linguagem brasileira dentro dessa arte, tá certo? Então, essa perspectiva de produzir uma arte no Brasil que fosse brasileira, com características realmente nacionais, não como aquele nacional lá do romantismo, né, idealizado, característica mesmo nacional, popular, com linguagem popular, acessível às pessoas, esse tipo de arte estava dentro dessa estrutura do espírito novismo, tá? Que é uma manifestação de arte que a gente tem aí. Então, São Paulo e Minas Gerais, dentro desse processo, comandavam economicamente e politicamente o cenário político, revezando-se no poder da política café com leite, até 1930, quando vocês acabaram de estudar com Marcela ali, que eu entrei na aula dela, não sei se era com vocês... Não, acho que era com a segunda série. E ela justamente estava falando desse período com o Getúlio Vargas, né? Que é quando São Paulo e Minas ficam ali indecisos, disputando entre eles quem colocaria alguém no governo. O Rio Grande do Sul vem e enfia ali o Getúlio Vargas. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre Getúlio Vargas. São Paulo, a gente tem, nesse processo de industrialização, a gente tem a burguesia industrial, que é esse pessoal muito cheio de dinheiro. A gente tem pessoas que estão vindo de fora, imigrantes, e pessoas que vêm com o Brasil com dinheiro e dominam a ideia da indústria, né? Então, constroem indústrias no Brasil. Muitos imigrantes vêm para trabalhar como operários, mas eles já vêm com todas aquelas ideias
socialistas, sindicais, comunistas, né, da Europa, e aí eles têm uma atitude muito anarquista, a gente começa a ter as primeiras greves, a gente começa a ter os movimentos operários, os movimentos sindicais no Brasil nesse período, tá? Então a gente vai ter ali a Semana de Arte Moderna, que nasce em meio a essa disputa de classe ali entre a classe operária e a classe burguesa industrial, né? E os imigrantes europeus que estão chegando no Brasil e estão se metendo em lavoura de café, em alcançar a sua própria lavoura, em conseguir o seu próprio espaço, mas também que trabalha como operário e que movimenta muito esses anarquistas, né? Esse grupo que luta pelos direitos do trabalhador. Personalidades importantes que vocês vão ouvir falar aí, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. O Mário de Andrade é o grande intelectual, né, ao meu ver, de toda a Semana de Arte Moderna e do modernismo no Brasil, um cara extremamente inteligente, comedido, né, muito introspectivo, mas extremamente irônico, crítico e intelectualizado. O Oswald de Andrade é o sacana da história. Ele é muito rico, tem muito dinheiro, mas ele gosta mesmo de promover a bagunça. Então, quem promove todas as partes mais, né, faz o serviço sujo da Semana de Arte Moderna e do que é necessário fazer para se ter o modernismo no Brasil é o Oswald de Andrade. Ele é um ativista, né? Ele é um articulador, é aquele cara que, se a coisa não acontece como foi feita ali, pensada e planejada, ele tem artimanhas por trás para fazer as coisas acontecerem. O Menotti Del Piquer, que é outro cara que ajuda bastante na Semana de Arte Moderna. O Graça de Aranha, que é um autor pré-modernista, mas ele é convidado a trabalhar com os modernistas como padrinho, e ele aceita, né, ele entende essa necessidade, e ele assume o papel de grande padrinho dessa semana, tanto é que ele vai discursar em favor da Semana de Arte Moderna e do modernismo, né? Ele lê o texto de abertura na Semana de Arte Moderna, ao contrário dos colegas dele pré-modernistas, né, Monteiro Lobato e outros, que criticaram muito o modernismo. O Graça Aranha entendeu a proposta e apadrinhou. Aí você tem ainda o Ronald Carvalho, o Guilherme de Almeida, o Vila Lobos, né? Vila Lobos é um músico que trabalha nessa Semana de Arte Moderna. A Anita Malfatti, que talvez seja, sem querer, a grande responsável pela Semana de Arte Moderna, depois eu falo com vocês sobre isso. Tarsila do Amaral e o Di Cavalcante, tá? Que são os personagens mais influentes e mais importantes aí. Além de outras pessoas que entraram com participação financeira nisso, né? Mas aí eles não são artistas, a gente acaba nem mencionando. Então, a Semana de Arte de 1922 tinha a proposta de destruir o tradicional dos intelectuais da época e construir uma nova linguagem. Liberdade, né, a liberdade de construção poética, de versos livres, de uma linguagem mais popular, e de ressaltar os elementos verdadeiramente nacionais, aquilo que era cultura popular brasileira. A Semana de Arte Moderna, essa semana que teve 3 dias de apresentações, ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Eu tenho aqui em um livro, eu tenho recibo, né? E esse recibo, só para vocês terem uma ideia, no recibo lá, pagar, acho que era 847 mil réis, alguma coisa assim, e o recibo diz que o contrato de locação do Teatro Municipal de São Paulo para a semana foi feito para a Semana de Arte Futurista, tá? Então, inicialmente, né, até o último momento, o nome da semana era Semana de Arte Futurista. E aí o Mário de Andrade, que tinha um certo receio sobre essa concepção futurista, né, porque ele era professor de literatura e ele tinha medo que isso respingasse na imagem dele, ele propôs que fosse Semana de Arte Moderna. Então, isso acontece no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. Sobre esse processo aqui de destruir o tradicionalismo, né, e construir uma nova linguagem, o Oswald de Andrade vai dizer o seguinte, né, que representa muito a primeira fase do modernismo. A primeira fase é uma fase que é apelidada, né, ela tem um epiteto de destruição, fase da destruição. Porque, segundo o Oswald de Andrade,
ele dizia a seguinte frase: não é possível construir um edifício moderno sobre um castelo moçacabe, que é aquele castelo medieval. Então, na concepção, nessa metáfora do Oswald de Andrade, o que ele queria dizer? Que era necessário, primeiro, destruir aquilo que era antigo, que era velho, né, acadêmico, clássico, era preciso romper com tudo isso, era preciso destruir realmente, né, aquela poesia, o rigor formal da poesia, a maneira de se fazer arte, de se fazer poesia e literatura no Brasil, era preciso destruir com aquilo tudo, independente se tinha coisa boa ali ou não. No primeiro momento, a ideia era destruir tudo para construir um edifício moderno, ou seja, para construir um conceito novo, moderno, que era o modernismo no Brasil. Então, a primeira fase ela vem simplesmente para bater de frente, para destruir, para criticar, para ironizar, para que as pessoas comecem a aceitar uma nova concepção, um novo contexto. Então, fica para trás tudo aquilo que é velho, né? Depois, lá na frente, eles começam a refletir, começam a entender, né? E a também permitir que coisas que deram certo no passado se mantivessem, né? Artes e questões populares que eram próprias da cultura brasileira voltaram a ser valorizadas. Mas, num primeiro momento, era preciso esse movimento, destruir o velho para que se pudesse construir algo novo e moderno. Então, São Paulo era muito mais moderna, porém, fruto necessário da economia do café e do industrialismo consequente. São Paulo, ao mesmo tempo, estava, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato mais espiritual, né? Não era nem cultural, e técnico com a atualidade do mundo. E só mesmo uma figura como ele e uma cidade como São Paulo poderiam fazer o movimento modernista objetivá-lo na semana. Então, aí é um texto do Mário de Andrade, de 1942, falando sobre o movimento modernista, né? De que São Paulo realmente estava preparada para aquilo. Não cultural, porque não existia ainda nada ali instalado, mas espiritual, ou seja, um desejo, né? Um olhar voltado para essa nova cultura. No ensino médio, muitos professores de arte, de história, né, de literatura, recomendam esse documentário. É um documentário brasileiro feito pelo Marcelo Massagão em 1999. Eu tinha esse DVD na época que a gente assistia as coisas pelo DVD. E realmente é muito bom, tá? Tem uma trilha sonora fantástica do William Mertens, que é um pianista, né, um maestro belga. E aí ele faz um cenário, você entende o cenário, né, cultural e social, tudo, né? Ele monta um cenário do século XX, esse século, né, de 1900 em diante, das guerras, né, do avanço tecnológico, da mudança do comportamento, né, da mulher, das questões militares, de guerra, tudo, a gente consegue ter uma visualização toda, e ele termina em São Paulo, num cemitério em São Paulo, que eu não lembro onde fica, que na porta dele está escrito: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então, tem um pouco a ver com tudo que ele relata e é muito interessante. Então, quem não assistiu e quiser assistir, vale a pena assistir. Tá? O modernismo no Brasil, de acordo com um texto de Mário de Andrade, 30 anos depois, né, falando sobre a Semana de Arte Moderna, ele escreveu assim: o Brasil não viu Segal em 1913. A presença do moço expressionista era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. Então, o Mário de Andrade, 30 anos depois, reconheceu que o Brasil já tinha visto o modernismo, né, com Lars Segal, mas que não reconheceu. Não reconheceu mesmo no sentido assim, de não identificou que aquilo ali já era modernismo. Porque o artista, o Lars Segal, que é lituano, né, ele chega no Brasil em 1912, ele vem da Alemanha, e ele foi influenciado pelo expressionismo, ele produz obras expressionistas, e ele, quando chegou no Brasil, ele fez 2 exposições, uma em São Paulo e outra em Campina. E a obra dele, né, já seguia características de vanguarda,
E, naquele momento, as pessoas ali não estavam preparadas para entender que aquilo já era modernismo. Então, se a gente for olhar assim, quais são as primeiras obras brasileiras modernas, a gente já vai poder identificar em 1913, com a exposição feita pelo Larcigal, tá? Lazar Sigal. Então, a gente já tem isso, né? E a gente demora até 1922 para poder, com muito custo e muita força, implantar a Semana de Arte Moderna no Brasil. Aí a gente tem a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela vai para a Europa, né? Ela fica em Berlim, estuda o expressionismo, né? Ela sofre profundas mudanças artísticas a partir do estudo que ela fez em 1914 em Berlim. E aí depois ela vai para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, e quando ela retorna dos Estados Unidos, né, em 1917, ela faz uma exposição, né, com quadros como esse aqui, que tem claramente influência expressionista. E o Monteiro Lobato publica artigo criticando a pintora. A qualidade do seu trabalho passou a ser contestada, alguns quadros foram devolvidos. O artigo, né, escrito pelo Monteiro Lobato, criticando, o Monteiro Lobato era um cara respeitadíssimo na época, era um dos grandes escritores do Brasil. E aí ele escrevia para jornal, né, fazendo crítica de arte. E o artigo traumatizou a Anitta, prejudicando sua evolução artística. Ela realmente acreditou que ela não era uma grande artista, ela ficou muito deprimida, né? E, em sua defesa, inúmeros modernistas tomaram parte do conflito, tornando esse incidente um dos motivos norteadores da Semana de 22. Então, em 1917, ao voltar aos Estados Unidos, a Anita Malfatti, né, expôs em suas obras que exibiam valores estéticos em sintonia com as propostas de vanguarda. Então, quem é que estava promovendo ali o modernismo? A Anita Malfatti. Mas o Monteiro Lobato, que representava a elite artística e cultural do Brasil, não estava preparado para entender que isso era o futuro, que isso era o novo. Né? E ele faz defesa do anterior, ele faz defesa daquilo que o modernismo tentava romper. Então, ó, há duas ideias de artistas. Olha o que o Monteiro Lobato escreve, tá? Essa é a treta entre os dois. Uma proposta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização de emoções estéticas e processos clássicos dos grandes mestres. Ou seja, a arte anterior, clássica, né, acadêmica, ele está defendendo isso. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras. Aqui ele já começa a falar da Anita Malfatti, ó, e da arte moderna. Teorias efêmeras sob a sugestão estrábica, né, trocada, torta, com olhar desconfigurado, de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos na cultura excessiva. Olha o que ele fala das vanguardas europeias. E aí ele termina assim, ó, são produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e some logo em trevas esquecidas. Então ele esculacha, né, escrevendo muito bem, porque ele é um grande escritor, ele faz esse texto e ele acaba com a Anita Malfatti. Né? Então, depois disso, tendo esse confronto entre uma notada modernista e um cara extremamente enraizado e pegado ao clássico, né? Essa ruptura começa a se montar. Então, em resposta, o Mário de Andrade publicou no jornal O Comércio um artigo do qual começava a revelar os princípios que constituiriam a base da arte modernista no Brasil. Então, a reação do Mário de Andrade a esse texto do Monteiro Lobato, né, já pregava um combate ao clássico. Então, ele propôs a rejeição ao artificialismo, rejeição à arte pela arte, que era a grande proposta do parnasianismo, rejeição às regras limitadoras de criação, que era o que o clássico e o que o acadêmico sempre estava impondo à literatura e à arte, né? Regras rígidas, formais, que ao olhar desses modernistas, era muito limitadora, e rejeição a propósito de um conceito de beleza convencional.
Então, quando ele faz isso, né, quando ele reage ao Monteiro Lobato, ele propõe essas ideias, e essas ideias são os princípios que vão constituir a base da arte modernista no Brasil. Tá? E aí, ele lança um livro, né, Paulicéia Desvariada, o Mário de Andrade escreve esse livro e lança em 1922, que é a primeira obra modernista. Então, a gente vai ter, em 1922, um marco do modernismo também, junto com a Semana de Arte Moderna, a gente tem o primeiro livro, que é uma coletânea de poemas em que ele faz deboches, perturbações e suspeitas em relação à cidade de São Paulo, que é a cidade onde ele nasceu. É uma escrita automática, né, muito com fluxo de consciência, então está muito dentro do surrealismo. A estruturação sintática é desconexa, como as poesias cubistas e futuristas. Então, essas poesias tinham uma atitude iconoclasta, irreverente, como no dadaísmo, né? Ou seja, tinha ali uma iniciativa de destruir o pensamento das pessoas com relação à arte que se tinha até então. Tá? Então, isso vai se revelando. E aí o Mário de Andrade faz essa defesa da Anitta. Né? Se a Anitta vê uns cabelos brancos e nele sente o verde frustrado das esperanças partidas, respeite a sua comoção, a sua fantasia, e será grande como foi pintado esse quadro forte. Será incompreendida pelos que só conseguem ver cabelos negros, loiros, brancos ou castanhos, mas despertará um pensamento vivaz, uma comoção mais funda naquele que souber elevar-se até a idade da artista. Mais vale dois a sentir que a multidão a aplaudir. Né? Então, ele estava mais interessado num pequeno grupo que entendesse, né, os novos conceitos de arte do que uma multidão de gente que viveria eternamente agarrado aos conceitos e ideias do passado. Então, você percebe que é uma disputa, né, muito ideológica, muito entre esses dois grupos, né, o que tenta manter, né, a arte e a literatura num modelo clássico, e um grupo que tenta forçar o rompimento dessas ideias em avanço ao futuro. Tá? Aí a gente tem, né, o cronograma, começa numa segunda-feira, 13 de fevereiro, né, às 20h30, no Teatro Municipal, e aí você tem as apresentações que decorrem lá naquele dia. Tá? O Graça Aranha, na abertura, ele fala: música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Então, também no discurso do Graça Aranha, né, na abertura ele chama esse texto de A Emoção Estética da Arte Moderna, o Graça Aranha fala dessa mudança, né, e da necessidade das pessoas se abrirem para o novo. O Manuel Bandeira, que é poeta dessa primeira fase, ele vai escrever Os Sapos, né, que vai causar muita revolta das pessoas, ele vai ser jogado batata no palco, e porque esse poema ele vai criticar os sapos, na verdade, são os parnasianos, tá? Dentro desse poema aqui, ó, enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Né? Então, esses sapos são deslumbrados pela luz, ou seja, pelos holofotes, por se aparecer. Clama a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então, numa análise desse poema, a gente percebe, né, que os quadras em redondilha menor, que é uma forma popular de se escrever, né, que não era aceita por esse pessoal mais clássico. Sapos, em geral, né, é uma metáfora sobre os poemas parnasianos, então os sapos eram os parnasianos, esses poemas parnasianos. A metalinguagem, a estrutura a 2, a 3 e a 4, você tem ali a paródia com técnicas parnasianas, e você tem uma metalinguagem, né, a poema falando do próprio poema. A intertextualidade, né, esse poema é uma reescrita, é uma paródia do poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac, que é um parnasiano. E o Sapo Cururu é o poeta moderno, simples, autêntico, natural, cores do sapo lembram o Brasil. Então, esse sapo simples, autêntico, natural e com as cores do Brasil representam o poeta moderno, aquele que chega para fazer algo
que é mais realmente simples, com a linguagem mais popular, com a arte popular, e aí a gente começa a ter uma ideia do que a gente vai ter dali em diante. Então, a Semana de Arte Moderna de 22, vários artistas realizaram conferências, recitais, discursos, leituras, concertos. Você tem na chegada do Teatro Municipal, você tinha a exposição da Anita Malfatti, porque eles convenceram ela de que essa reação era em nome dela e ela precisava estar lá, né? Se ela não estivesse, seria como se fosse uma derrota. Então, você tem ali abertura, você tem recitais de poema, você tem o Vila Lobos tocando, né? Leituras, concertos. Quando ocorreu, a semana, na verdade, foi realizada em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, porque ocorreu em dias intercalados. Os idealizadores da semana queriam ver qual seria a reação, repercussão que a imprensa daria ao movimento. É aqui que entra o Oswald de Andrade, além de... Tem uma certa teoria aí por trás, nada confirmado, de que ele incentivava, ele que distribuía as batatas para o pessoal jogar, ele que fazia agitação. E nos dias intercalados, em que não havia movimento cultural, ele que ficava instigando os jornais a repercutirem, porque quanto mais repercussão no jornal, mais força o movimento ganharia. Inclusive, eles pensaram nisso, né? Um dia de apresentação, um dia de repercussão. E aí eles iam medindo essa repercussão e iam preparando o dia seguinte. Então, estrategicamente, né, muito bem pensado. Como foi recebido pelo público? Os jornais dos dias 14, 16 e 18 de fevereiro refletiram um texto dedicado ao evento da semana, a incompreensão e o escândalo sentido pelo público compareceu ao Teatro Municipal. Então, esse escândalo era justamente o que eles precisavam para dar notoriedade à Semana de Arte Moderna. Uma Semana de Arte Moderna que não ganhasse notoriedade, não promovesse ali um escândalo, né? Um abismo, um espanto mesmo, né? Não deixasse as pessoas abismadas, não tinha cumprido com o seu projeto. Deixei para vocês, né, um mapa, né, mental para vocês depois revisarem quando precisarem, lá próximo ao Enem. Se agarrem muito à arte moderna, a Semana de Arte Moderna daqui em diante, tá? Porque é o que mais cai no Enem, cai muito, cai sempre. Então, tudo que a gente for falar daqui em diante, tá? Vai cair no Enem com certeza. E quem não assistiu a Ministério Um Só Coração, assista que vocês vão compreender um pouco melhor isso tudo que eu falei com vocês hoje, tá? Na próxima semana, a gente vai conversar sobre essa primeira fase do modernismo. A gente vai conversar sobre Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, que são os personagens aí principais desse primeiro movimento, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, qualquer coisa é só falar, só chamar lá no WhatsApp. Beijos, tio. Tchau. Beijo.